Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que é mais uma segunda-feira, um privilégio poder acessar vocês, um privilégio estar hoje compartilhando com esse time de vencedores. E eu quero orar, pedindo a Deus para que Deus nos ajude, nos abençoe nessa caminhada. Eu quero aqui agradecer a toda a liderança, a todo o time, pela semana que passou, pelas reuniões que fizemos. Eu espero em Deus que Deus venha nos dar realmente a clareza necessária para continuarmos empreendendo hoje esse grande projeto do Reino de Deus. Então, nosso muito obrigado ao esforço de cada um de comparecer nas reuniões que fizemos com todas as coordenações. E eu quero orar, pedir a Deus para que Deus nos abençoe, para que esse momento também seja um momento em que nós possamos abraçar realmente os princípios de crescimento e hoje com certeza será mais uma oportunidade de agregarmos um pouco mais em Deus. E que Deus me ajude a agregar valores na sua vida, que Deus me ajude a servir vocês, a lavar os pés de todos vocês com alegria. Nós que estamos aí nessa retomada da visão celular, nós que estamos aí nesse projeto da imersão da visão, e nós precisamos muito mais nesse tempo sonhar com a grande colheita, sonharmos
com a grande obra que Deus tem para fazer em nós e através de nós, para abençoar pessoas. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, mais dessa segunda-feira, mais esse tempo nós queremos consagrar ao Senhor. Eu oro, Deus, colocando, Deus, cada um dos meus irmãos, cada membro dessa comunidade, cada líder, ó Deus, cada líder de célula, cada líder de treinamento, cada anfitrião, oro pelos supervisores, coordenadores, enfim, cada trabalhador dessa igreja, que o Senhor venha estar abençoando cada um, e que o Senhor venha me dar graça e habilidade para também, nesta noite, compartilhar aquilo que o Senhor quer também compartilhar com a sua igreja. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer aqui menção, quero aproveitar nessa agenda nossa e comunicar que nós teremos, a partir de quarta-feira, o nosso curso de batismo. Então, toda a liderança dessa igreja, toda a membresia, enfim, você líder também de célula, você pudesse também conectar as pessoas que já têm interesse de fazer o curso de batismo, porque quarta-feira estaremos dando início a esse tempo tão precioso do curso, onde as pessoas estarão também aprendendo princípios elementares desse começo da fé cristã. Eu entendo que o batismo hoje, ele é um mandamento, não temos nada de místico, é um mandamento bíblico, é a vontade de Deus. Então todo aquele que é salvo, ele é batizado. Então o resultado de quem crê é batizar, é o que Jesus disse: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, mas aquele que realmente não crê, ele permanece debaixo da condenação. Mas eu sei que esse é um tempo também de colheita, então que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe também nesse tempo, a lembrar que a colheita não pode parar. Então, nós sabemos que temos muitas pessoas ainda nessa comunidade que desejam também passar pelas águas. Então, que você acesse as suas células, aos irmãos que queiram participar, para quarta-feira estar conosco. E eu quero também só alinhar aqui com relação à nossa agenda, do nosso projeto de oração, que começou hoje, a nossa grande caminhada no projeto dos 21 dias. E eu quero aqui encorajar você que ainda não está conosco nesse propósito. Eu entendo que esses 21 dias de oração, de propósito, ele serve para aquecimento da nossa vida espiritual. Eu entendo que nós não podemos deixar de valorizar. Lógico que a nossa vida de oração tem que ser um estilo de vida, não apenas um evento, né? Pastor, eu tenho aplicado 21 dias e depois. Não, eu preciso entender que a minha vida de oração, ela tem que ser uma prática contínua, um estilo de vida, né? Então vamos lembrar disso. Então eu quero só encorajar você para que nesses 21 dias, nós estamos aí lançando esse propósito, 21 dias rompendo através da oração, e eu gostaria de pedir o engajamento de toda a igreja, de toda a liderança, de toda a membresia, e eu preciso realmente compartilhar o meu coração com vocês. Esse é um tempo muito importante para essa igreja, esse é um tempo muito especial para todos nós. Esse é um tempo que nós precisamos da unidade da igreja para esse tempo de oração, para esse tempo de intercessão, para trazermos o céu na terra. Então, é um chamado que eu quero agora fazer à igreja, é um chamado agora a esse engajamento espiritual. Então, fica aí a minha palavra pastoral e também encorajadora para todos vocês. Eu sei que Jesus, ele valorizou a oração, ele deu ênfase à oração. Os próprios discípulos, quando eles falam para Jesus, eles dizem, Jesus nos ensina a orar como convém. Então nós precisamos praticar a oração, nós precisamos valorizar essa agenda espiritual, levar muito a sério esse propósito de intercessão, para que o Senhor possa também nos fortalecer, nos renovar
e eu sei que nesse tempo de mudanças que a igreja local está passando, eu até pedi para que nós pudéssemos, nesses 21 dias, fizéssemos um pedido a Deus. Deus, nos dê direção, nos dê habilidade para fazermos da maneira do Senhor, não só o que fazemos, mas também o que fazemos, mas também o como fazemos. Então é importante fazermos o que Deus quer que façamos, mas também fazer do jeito de Deus. Então nós temos uma demanda muito grande nessa igreja, nós temos uma demanda muito grande nesse tempo, e que nesses 21 dias nós possamos orar, rogar a Deus, para que haja um batismo de arrependimento, um batismo de santidade, um batismo de poder, para que o Senhor nesses 21 dias possa trazer a toda a liderança, ao pastor Leles, direção em todos os movimentos que vamos ter que fazer para realmente ajustar também o nosso trabalho da colheita, as coordenações. Ore para que Deus abençoe cada coordenador, ore pelo seu supervisor, ore pelo seu líder de célula, pelo anfitrião, que hoje também, com tanto amor, às vezes disponibiliza. Ore para que Deus possa nos ajudar nesse recomeço. Muitas células já começaram, inclusive a célula da minha casa. Nós já estamos já há 4 semanas já participando, e que Deus venha tirar o medo do nosso coração, que o Senhor possa nos ajudar também a desenvolver hoje as reuniões presenciais com todo cuidado, com todo respeito a todos os anfitriões, e com certeza com muita responsabilidade também da saúde pública. Então eu quero pedir a vocês que orassem pela igreja, orassem pelas células, orassem pelos trabalhadores, para que o Senhor traga um novo ânimo, um novo fôlego para cada um, que o Senhor restaure sonhos da colheita no coração de cada líder. Então fica aí o meu pedido em nome de Jesus. E só relembrando também a nossa agenda no culto, dos cultos, melhor dizendo, oficiais, que estamos aqui no Belmonte com quatro horários, o 8, 9 e meia, 18, 19 e 30, mantendo esses horários com 10 pessoas a mais, e no outro prédio, lá na Isaac Casimiro, no Luanda, na nova casa, 2 horários, às 9 horas da manhã, de 9 às 10 e 18 às 19, também, estamos ali também com as portas abertas para receber todos vocês. Lá no Luanda não precisa fazer as inscrições pelo site, mas aqui no prédio do Belmonte temos que ainda continuar utilizando o recurso do site, já que nós temos vagas limitadas. São 40 pessoas dentro da nossa agenda no Belmonte, e lá no outro prédio está realmente aberto para todos vocês. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Fica aí essa orientação, esse momento também de explicação do que está acontecendo também na nossa comunidade. Eu quero hoje falar um pouco com vocês também dentro da nossa comunicação sobre mandamentos que protegem a célula. Eu diria que esses mandamentos também que protegem a nossa comunidade, a nossa igreja. Podemos dizer que esses mandamentos aí já estarão nos ajudando até na questão da família. Então vamos aprender aqui alguns mandamentos que são relevantes para nos ajudar a conectar-se como comunidade, né? Então esse é o assunto de hoje. Na semana atrasada, o pastor Carlos falou sobre João 17, sobre a célula de Jesus. Nós falamos semana passada sobre também os inimigos da visão, vencendo os inimigos da visão. E hoje eu quero então falar um pouco sobre esses mandamentos, hoje que protegem a visão, que protegem a célula. Até porque Joel Comisca diz também que a visão vaza. Então nós precisamos sempre estar bem atento com relação à visão, com relação à colheita, né? Com relação à comunidade, com relação ao pequeno grupo. Então existem algumas coisas que precisamos observar e atentamente com relação ao nosso comprometimento com aquilo que Deus tem nos chamado. Então eu sei que isso será de grande ajuda para todos nós com relação à orientação de Deus. Nós temos aqui 3 pontos interessantes, né? Eu diria que esses 3 pontos aqui, eles são relevantes para mantermos hoje a nossa vida espiritual, né? Acesa, da visão da comunidade. Então nós temos aqui, deixa eu voltar aqui,
Nós temos aqui, nesses 3 princípios, compromisso, relacionamento e disciplina. Eu gostaria de começar hoje conversando com vocês nesses 3 pontos, nessas 3 áreas da nossa vida, para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento. Eu sei que o compromisso hoje é importantíssimo nós analisarmos. É muito importante nós analisarmos essa parte aí da nossa vida cristã, né? Desse princípio. Nós temos aqui exatamente essa necessidade de pensarmos hoje qual que é o grau de compromisso que nós estamos hoje tendo na nossa vida. E quando eu falo de compromisso aqui, eu vou disparar algumas coisas aqui para nós analisarmos. Primeiro nós temos que lembrar, se formos hoje construir às vezes escala de valores no ponto da vida cristã, diríamos que precisamos lembrar hoje o nosso compromisso hoje com Deus em primeira mão, lembrar do nosso comprometimento hoje com a palavra de Deus, com a nossa devoção. Precisamos lembrar que esse compromisso precisa também estar linkado com a nossa comunidade local, compromisso com a própria célula, compromisso com a nossa vida hoje familiar. Então nós precisamos lembrar desses compromissos. Isso aqui é importante, esses compromissos. Esse primeiro ponto aqui para o nosso trabalho, ele precisa ser considerado importante. Esse princípio do comprometimento, ele precisa ser validado por nós. Segunda coisa, o relacionamento. Então, nós precisamos lembrar que a nossa comunidade hoje, essa igreja local, ela tem recebido de Deus diretrizes e também clareza no que tange hoje o relacionamento. Nós entendemos hoje que toda a vida de Jesus foi construída em relacionamento. Lógico, Jesus foi o exemplo de comprometimento, de compromisso com o Pai, com a missão, com o chamado dele, como nós precisamos. Mas também Jesus, ele valorizou muito relacionamento, ao ponto que o pastoreio de Jesus foi pelo relacionamento, o evangelismo de Jesus foi pelo relacionamento, o seu trabalho com a missão foi baseado em relacionamento, ao ponto que ele gastou tempo, como o próprio pastor Carlos comentou sobre João 17, o quanto Jesus empreendeu no relacionamento. E nós sabemos que a vida cristã, ela não se baseia em eventos, se baseia em relacionamentos. Uma célula forte, ela está pautada em relacionamentos sadios. Uma família forte, ela está pautada em relacionamentos. Uma igreja consolidada, ela está pautada em relacionamentos. Então nós sabemos que é um outro princípio, são 3 coisas fundamentais para o nosso crescimento, Além desse ponto aqui de compromisso, temos o relacionamento. Então, isso é importante nós analisarmos. Dentro desses 3, eu diria que se eu fosse fazer hoje menção, para mim hoje o relacionamento é algo inegociável para a nossa vida saudável, Tanto o relacionamento vertical com Deus, tanto o nosso relacionamento horizontal com as pessoas. Nós precisamos desse entendimento, E eu sei que habilidades hoje precisamos a cada dia desenvolver para nos relacionarmos melhor, para crescermos também nessa proposta de ser comunidade. Eu sei que nós precisamos muito ainda crescer nesse princípio e que Deus nos ajude até a relacionarmos com os de fora. Jesus ele construiu o seu evangelismo com relacionamento, ao ponto que a Bíblia fala que ele estava conectando com as pessoas, relacionando com as pessoas, com os pecadores. Ele ele era apelidado de amigo dos pecadores. Ele era criticado por relacionar com os pecadores, porque ele comia na casa dos pecadores. Então eu sei que o relacionamento, tanto para dentro, entre nós, na célula, na nossa comunidade, mas também precisamos aprendermos a relacionarmos também com as pessoas de fora. Precisamos desenvolver também essa habilidade. E o terceiro ponto aqui é a disciplina, uma outra coisa importantíssima nesse processo do crescimento, nesse processo do desenvolvimento, que é a disciplina, é muito importante para nós. E eu sei que quando falamos dessa disciplina, lembramos
que a vida cristã ela é construída de disciplina. Nós precisamos lembrar disso. E quando eu falo da disciplina, nós precisamos lembrar que todo o sucesso de alguém que chega ao topo, ao resultado, é porque valorizou a disciplina. E isso é muito importante. E essa disciplina eu colocaria como também um fundamento, uma base sólida para a nossa vida espiritual, para a nossa vida hoje de crescimento em todos os aspectos. Então eu sei que essa palavra também tem muito a nos ensinar, e esse princípio também da disciplina, porque nós sabemos que nesse aspecto da vida, ninguém constrói nada, ninguém chega a algum lugar sem considerar realmente e validar uma prática de uma vida disciplinada. Todo indisciplinado não chega a lugar nenhum. Todo indisciplinado ele não desenvolve, ele não chega a construir. Tem pessoas hoje que a marca dele, às vezes, é a indisciplina. Ele não desenvolve, ele não cresce porque não tem disciplina na vida, não tem disciplina física, não tem disciplina na saúde, não tem disciplina na espiritualidade, não tem disciplina nos relacionamentos, não tem disciplina nas suas agendas, né? Não tem disciplina no seu compromisso hoje de vida. Então isso é muito importante. Então nós precisamos lembrar dessas verdades. E eu quero agora começar com vocês, dentro desse aspecto aqui, falando exatamente sobre as alianças, né? As alianças, precisamos lembrar disso, precisamos construir isso dentro desse aspecto. Então nós temos aqui, são 10 pontos que eu gostaria que fosse fortalecido na nossa vida. Primeiro, a aliança incondicional, do amor incondicional. Aqui está dizendo, quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Nós temos aqui o texto da linguagem hoje, que é 1 Coríntios capítulo 13, e nós temos aqui Colossenses 3, 4 a 15, se você quiser também depois ler esse texto, será importante também, quando Paulo fala sobre o comportamento também da nossa vida, sem Cristo e em Cristo. Aqui nós temos, eu gostaria de ler esse texto como base da nossa comunicação, é só para a gente fortalecer o nosso pensamento, que diz aqui, Colossenses 3, 4 a 15, que ele diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E falando de uma pessoa sem Cristo, nas quais também em outro tempo nós andamos nelas, estivemos nela, andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Eu quero dar uma ênfase aqui no capítulo 3, versículo 14, diz, e sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, que nós possamos lembrar dessa verdade. Primeira coisa que nós precisamos lembrar nesses 10 pactos, nessas 10 alianças, esse primeiro pacto do amor incondicional. Como é importante isso para nós. Eu sei que o discorrer, o falar do amor não é difícil para mim, não é difícil, quem sabe, para você que me assiste,
Mas amor não é uma falácia, amor é vivencial. Então que Deus nos ajude a manter esse pacto, essa aliança encharcado de amor. Porque eu sei que esse mandamento, o primeiro mandamento do amor incondicional, ele protege os nossos relacionamentos. Por isso que diz aqui que o amor ele é o vínculo da perfeição. Quando nós olhamos para as pessoas com os olhos do amor, nós facilitamos muito. Eu sempre lembro que Deus, ele é amor na essência. Então quando eu falo que eu tenho Deus, eu estou dizendo que na essência eu tenho amor. Quando nós falamos assim, eu tenho Deus, a Bíblia fala que Deus é amor. Então que o Senhor nos ajude a vivenciar isso nas nossas células, que o Senhor nos ajude a vivenciar esse amor nas nossas relações hoje interpessoais. Que Deus nos ajude a falar em amor, que Deus nos ajude a andar em amor. Como é importante esse entendimento desse mandamento, desse princípio, para protegermos a nossa célula, para protegermos a nossa família, para protegermos os nossos relacionamentos. Que o Eterno nos ajude, que o Senhor nos ajude, baseado aqui no próprio Coríntios 13, que lá Paulo nos orienta de como é que devemos realmente comportar quando falamos do amor, né? Dentro do princípio, quando diz assim, ele é paciente, ele é bondoso, ele não é ciumento, ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso, e quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Tudo isso são características do amor ágape, e nós precisamos aprendermos, desenvolvermos essa graça, desse amor incondicional, desse amor, de entender que amor, eu costumo falar que amor é a decisão de fazer o melhor possível para Deus, mas também fazer o melhor possível para o nosso próximo. Esse amor incondicional, ele está realmente trabalhando em cima de um altruísmo. Nós precisamos lembrar disso, que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus me ajude, ajude você realmente a contribuir em amor. Porque quando nós estamos com o nosso coração motivado em amor, tudo fica mais fácil. Quando nós estamos impulsionados em amor, tudo fica mais leve. Mas quando é apenas uma obrigação, quando é apenas fazer pelo fazer, quando a nossa motivação não é amar a Deus, o próximo, nós sabemos que apenas fazer pelo fazer fica muito difícil. Qualquer movimento nosso, qualquer ação nossa, seja na nossa sociedade, seja na nossa família, seja na comunidade, seja na célula, quando está faltando o amor, nós sabemos que fica muito pesado. Então que Deus nos ajude. Primeiro, aliança incondicional. Primeira aliança, o amor incondicional, né? Isso é muito importante. Nós temos aqui a segunda aliança, eu disse que são 10, é a honestidade. Aqui fala, respeito é como a pessoa se comporta na sua frente, caráter é como ela se comporta na sua ausência. Como é importante isso, né? Aqui tem um texto aqui, Efésios 4, 25 a 32, que fala sobre as virtudes da vida cristã. Quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, ele fala sobre o comportamento do cristão, do caráter do cristão, né? Aqui nós observamos aqui como é importante saber que esse princípio também ele vai ajudar muito uma célula a ser saudável. Como eu disse, não só uma célula, mas toda a nossa caminhada, porque nós sabemos que a honestidade fala exatamente do caráter, fala exatamente daquilo que nós somos, daquilo que nós realmente construímos no ser e não no ter. Quantos hoje estão sofrendo porque não são honestos? Na verdade, o caráter está tão maculado que ele não é honesto com Deus, não é honesto com as pessoas, não é honesto consigo mesmo. Às vezes a sua fala, ela não expressa honestidade, é um caráter trincado, é um caráter, como diz, não é cristocêntrico. Então que o Senhor nos ajude, querido, a mantermos hoje, para mantermos a nossa célula protegida, precisamos aprendermos a ser honestos.
E aí Paulo descreve exatamente alguns comportamentos, a questão do relacionamento, a questão de mágoa, a questão de não falar dos outros, a questão de ter uma palavra pura, de não vivermos uma vida iracunda, né? De não vivermos hoje uma vida desonesta com nossos compromissos, de não ficarmos defraudando o outro. Enfim, nós precisamos realmente contribuir. Quantas pessoas hoje, pelo seu estilo de vida, ela não contribui, ela não protege a sua célula, ela leva uma vida de qualquer maneira, ela não contribui. Por quê? Porque o seu depoimento, o seu estilo de vida não é uma referência. Tem célula que às vezes ela não rompe, ela não avança, porque nos falta exatamente caráter, né? Aqui fala caráter é como ela se comporta na ausência, na sua ausência. Já respeito é como a pessoa se comporta na sua frente. E eu até diria que eu colocaria com a terceira opção também, reputação. Reputação é aquilo que as pessoas conseguem ver. A reputação é aquilo que as pessoas nos definem. Agora o caráter é aquilo que Deus nos define. Reputação é aquilo que as pessoas pensam que eu sou. Agora o caráter é aquilo que Deus sabe que eu sou. Então nós sabemos que essa colocação aqui é muito interessante. Então eu sei que o caráter é a base, é o alicerce, né, também de todo um trabalho também que é desenvolvido em comunidade, desenvolvido também na nossa vida como cristão. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse princípio, nessa aliança da honestidade. Que o Senhor nos ajude a cooperar na nossa célula e proteger a nossa célula, sendo verdadeiros, como diz, guardando a nossa língua, guardando a nossa maneira de ser, de testemunhar. Que o Senhor nos abençoe a cada dia na nossa célula, sendo realmente cooperadores com o nosso estilo de vida, e que nós possamos andar realmente nesse aspecto, cooperando, sendo luz na nossa célula, sendo luz na nossa sociedade, sendo luz dentro da nossa família, com o nosso exemplo, com o nosso caráter. Vamos continuar? Aliança da transparência. Nós sabemos que Paulo também lhe fala sobre isso em Romanos 7, 15 a 25, com relação à transparência. Paulo, em capítulo 7, do 15 ao 25, deixa eu tomar uma água aqui mais uma vez. Nós temos aqui Paulo falando de um homem, quando o capítulo 7 ele fala de um homem natural, e no capítulo 8 ele fala de um homem guiado pelo Espírito Santo. No capítulo 7 ele fala de um homem carnal, no capítulo 8 ele fala de um homem também guiado pelo Espírito. E nós precisamos lembrar que nós precisamos entender a nossa humanidade, porque quando falamos de transparência total, gera confiança total. Essa frase é até do pastor Sabá, muito interessante. Quantas vezes nos falta transparência? Nós não precisamos brindar, precisamos entender que nós não somos hoje super-homens. Tem pessoas hoje que às vezes usa-se uma blindagem, né? Nesse tempo onde se utiliza muita máscara, né? Por causa da pandemia, porque a pior máscara não é aquela que às vezes me protege de um vírus, uma bactéria. A pior máscara é aquela que eu consigo construir, né? Para que as pessoas às vezes tenham um conceito daquilo que eu quero que ela tenha, mas na verdade não sou nada daquilo. Eu sempre falo que tem 3 tipos de conceito. Primeiro conceito é aquilo que as pessoas pensam que eu sou. Segundo conceito é aquilo que eu acho que eu sou. E o terceiro conceito é aquilo que Deus sabe o que eu sou. Então nós precisamos lembrar que o mais importante de tudo isso aí não é o que as pessoas sabem que eu sou ou pensam que eu sou, não é o que eu acho que eu sou, porque até isso aí meu coração pode ser enganoso, mas é aquilo que Deus sabe que eu sou. E que Deus nos ajude, querido, a sermos transparentes, a não termos medo da nossa vulnerabilidade, a não termos medo da nossa humanidade. Como é bom quando a gente percebe que numa célula nós não temos hoje uma atitude farisaica, nós não temos uma atitude hoje, não temos medo de ser gente. Ser transparente é andar na luz,
Que Deus nos ajude a andar na luz. Que Deus nos ajude a andar na luz, ser o que somos, sem ficarmos brindando numa religiosidade, às vezes numa farsa religiosa, às vezes criando uma máscara religiosa, mas às vezes nós sofremos por ficarmos arrumando as nossas capas, às vezes por maquiarmos tanto e não sermos nós mesmos em Deus. Então que Deus nos ajude. Essa aliança na célula ela é fundamental. Como eu disse, não é só para a célula, a aliança da transparência, isso serve para o nosso casamento, ela serve para a nossa família, ela serve para a nossa vida social, porque tem pessoa que é igual camaleão, cada lugar ela reflete um ser, toda deformada. É a pessoa às vezes que ela num lugar é uma coisa e no outro ela é outra coisa. Dentro da igreja tem uma atitude, mas fora da igreja é outra coisa. Dentro da igreja tem um comportamento, dentro de casa tem outro comportamento. Não é transparente. Ela não consegue realmente manter a sua identidade, né, dentro do aspecto hoje, onde ela está com pureza de coração, com verdade. Então lembre-se que transparência aqui fala de andar na luz, fala de sermos, precisamos de ajuda, erramos e vamos errar. Não podemos hoje esquecer disso. Isso é muito importante para uma célula. Quando você percebe que todos estão ali, dentro de um mesmo crivo, todos nós temos nosso telhado de vidro, todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles, ninguém é melhor do que ninguém. E quando nós podemos, numa célula, abrir o nosso coração, como isso ajuda? Porque isso é terapêutico. Quando nós podemos, numa célula, ser nós. Quando nós podemos, dentro da nossa casa, sermos nós também, isso é importante. Quando nós não precisamos carregar um fardo, realmente, de uma religiosidade, de um peso religioso, e que às vezes nos faz excluir a nossa humanidade. Então que Deus nos abençoe. Vamos lá, 4. Aliança da oração. Bom, nós temos falado muito sobre isso, como já pedi a vocês para o engajamento agora nesses 21 dias. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1 foi o primeiro pedido, lá no capítulo 11, a primeira coisa que os discípulos chegam a Jesus e falam: Senhor, nos ensina a orar. Que Deus nos ajude, querido. Aqui, quando 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12, é quando Paulo ele mostra o valor da oração, que ele fala da sua intercessão pelos irmãos de Tessalônica. Quando Paulo ele fala para os irmãos da sua preocupação e ele intercede por esses irmãos. Querido, um dos pontos relevantes hoje para a nossa vida, mantermos hoje uma célula bem guardada, protegida, é quando oramos. Então que Deus nos ajude a orar mais pelas nossas células. Um grande bem que eu posso fazer hoje como pastor dessa igreja, por você hoje, é orar por você. Um grande bem, líder, você que está me ouvindo, pode fazer para a sua célula, é você orar pelos membros da sua célula, é você interceder por cada membro, é você orar para que Deus guarde cada um. Então Jesus entendia, ele intercedia pelos seus discípulos, tanto é que quando a Bíblia nos fala lá, em Lucas, quando Jesus ele ora por Pedro, quando Satanás queria peneirar Pedro, Jesus fala assim: Pedro, eu roguei por você, para que Satanás não se andasse com você, para que Satanás não arrebentasse com a sua vida. O valor da intercessão, o valor da oração. Então que Deus nos ajude a manter essa aliança da oração. Como diz, eu oro por vocês e vocês oram por mim. E na célula a mesma coisa, o líder ora por vocês, mas vocês também oram pelo líder. E assim temos entre nós uma proteção espiritual, cada um ajudando o outro em oração. Que Deus te abençoe, querido, que Deus ajude ao pastor Leles, mas que Deus ajude você também a ser um intercessor. Que Deus nos abençoe, que essa igreja seja uma igreja que tenha como fundamento um estilo de vida, né? Também na oração, que nós possamos ter a oração como estilo de vida. Como eu disse, a oração não pode ser pautada apenas em 21 dias, em um evento, em uma programação como essa, mas que nós venhamos fazer da nossa
vida cristã também, colocando como um estilo de vida a nossa vida de oração. Temos aqui a aliança da sensibilidade. Aqui em João 4, de 1 a 29, eu não vou ler o texto, mas ali fala da mulher samaritana. Quanto nós aprendemos com Jesus? Quanto nós aprendemos? Como Jesus ele abordou aquela mulher samaritana. Se nós fôssemos hoje discorrer ali em relacionamento, né? Primeiro, Jesus venceu tanta coisa. Jesus nos ensinou tanta coisa naquela relação ali, naquela aproximação, naquela abordagem que ele teve com aquela mulher. Mas o que mais nos chama a atenção foi exatamente isso, a sensibilidade de Jesus para com aquela mulher. Apesar de haver tantos preconceitos religiosos, culturais, né? Sociais, porque aquela mulher ela era uma mulher que não era bem vista socialmente falando, mas Jesus ele rompe todos os obstáculos para acessar o coração daquela mulher. Então que Deus nos ajude, querido, que Deus nos ajude a sermos mais sensíveis às necessidades dos outros, que o Senhor nos ajude nas nossas células a acessarmos o coração das pessoas. Por isso está falando aqui, a arte de ouvir. Não apenas ouvir as palavras, mas ouvir o coração. O quanto eu preciso crescer nisso. Essa escuta atenta, ela é importante, de pararmos e atentar-se para o coração das pessoas, porque às vezes nós paramos para ouvir as vozes, apenas as vozes, mas não acessamos o coração das pessoas. Às vezes não é o que a pessoa fala, mas é o que está por detrás daquilo que ela falou. E isso é importante, que Deus nos ajude nas nossas células a termos essas habilidades, essa graça da sensibilidade, que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dê sensibilidade ao coração das pessoas. Às vezes quantas pessoas sangrando perto de nós, quantas pessoas que estão perto de nós, às vezes adoecida, e às vezes precisa ali de uma palavra, precisa de uma oração, precisa de um ato de perdão, precisa às vezes de ser acessada, às vezes através de um recurso. Enfim, são tantas coisas que nós precisamos crescer, né? E a sensibilidade, ela é muito importante. E nesse mundo que vivemos, muito mais precisamos da graça de Deus para atingirmos, porque uma igreja que cresce é uma igreja que importa. E sabemos que essa é a chave de Jesus. Jesus sempre importou com as pessoas, porque às vezes nós construímos hoje, queremos uma célula saudável, queremos uma célula forte, dentro do contexto da nossa visão, mas precisamos lembrar que as pessoas da nossa célula, elas têm que realmente ser importantes para nós, e todas são de um valor igual para Deus e também tem que ser para nós, indiferente daquilo que ela tem, daquilo que ela é às vezes, porque a célula ela é aberta, ela é inclusiva. Então essa inclusão hoje que nós temos na célula, que o Senhor nos dê sensibilidade para acolher as pessoas, para ter um acolhimento como Jesus acolheu aquela mulher. E eu sei que se nós fôssemos hoje, talvez se Jesus estivesse no nosso tempo, nós iríamos assustar com a atitude de Jesus, de acessar aquela mulher e de alcançar o coração dela como ele alcançou. Sexta aliança, aliança da disponibilidade. Que Deus nos ajude também, né, gente? Eu sei que essa palavra disponibilidade, ela nos fala muito nesse tempo. Eu sei que tem gente hoje que diz assim, pastor, a minha agenda é tomada por muita coisa, a minha agenda ela é desgastante, mas eu sei que tudo aquilo que eu considero importante na minha vida, eu vou arrumar jeito, eu vou realmente também arrumar a minha agenda para que essa disponibilidade exista. Eu sei que nós temos gente hoje disposta, mas não disponível. Eu sei que nós temos gente às vezes disponível, mas não tão disposta. Então eu sei que precisamos desses dois elementos, tanto a disponibilidade quanto a disposição. Então que Deus nos abençoe nessa sexta aliança aqui, a disponibilidade. Que o Senhor nos abençoe, nos dando graça, porque às vezes nós precisamos lembrar que a célula depende dessa disponibilidade de cada membro. Cada membro às vezes mexer com a sua agenda
para servir às vezes alguma pessoa que está precisando também do nosso tempo, essa disponibilidade de relacionamento, essa disponibilidade às vezes de abrir mão de um hobby para acessar às vezes a necessidade alheia. Então que Deus nos ajude a cuidar dessa aliança também, essa disponibilidade de responder às vezes um chamado do líder, de uma reunião. Que Deus nos ajude a ter um coração disponível para amar pessoas e também fazer a vontade de Deus. O sétimo é a aliança da confiabilidade. Aqui nós temos vários versículos aqui, e eu gostaria que você depois acessasse. Aqui está PR, mas é PV, é Provérbios 19:19 e 11:9 a 13, 15:4, 18, 12 a 20. E aqui Provérbios dá vários conselhos sobre a questão de comportamento também. A questão da habilidade de comunicação, a questão de protegermos a célula, às vezes evitando fofoca, evitando contenda, nos ajudando. Realmente nós precisamos ajudar uns aos outros, talvez nos comentários que surgem. Então eu sei que a construção de uma célula forte está na empatia e confiança. Ninguém vai ficar num lugar onde não existe confiabilidade. Ninguém quer acessar um ambiente onde ela não consegue ver essa confiabilidade. Então que Deus nos ajude para mantermos hoje uma célula forte e proteger essa célula. A confiabilidade ela é importante, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser empoderada, ela precisa ser levada muito a sério se nós queremos as pessoas chegando às nossas células e voltando às nossas células. Elas vão perceber se naquele ambiente ali é um ambiente confiável, se aquele ambiente ali é um ambiente que temos hoje crédito no que tange a nossa vida, ok? E nós temos o oitavo, que é a prestação de contas. Aqui nós sabemos hoje essa importância aqui, nós vemos essa figura aqui, duas pessoas dialogando, e aqui nós temos Ezequiel capítulo 10, 16, 21, quando fala dos atalaias, que um dia eles estarão, lá Ezequiel fala da prestação de conta dos atalaias, de fazer a parte dele, porque eles vão prestar conta um dia. Nós vamos prestar conta, às vezes, na nossa missão. Aquele pastor de ovelha, ele tinha 100, uma saiu do rebanho, ele foi atrás, porque ele tinha que prestar conta. Nós aprendemos naquela parábola a prestação de conta. Ele contava ali as ovelhas, ao ponto que ele sentiu falta de uma. Se ele não prestasse conta, ele com certeza não sentiria falta. Então vamos lembrar que prestação de conta faz parte de qualquer empreendimento da vida. Quando nós não prestamos conta a alguém, a nossa vida se torna vulnerável demais. Precisamos aprender hoje que toda célula forte é aquela que tem prestação de conta, tanto na gestão, tanto da questão da liderança, tanto do pastoreio. Se nós queremos uma célula forte, precisamos prestar conta uns aos outros. Quantas pessoas hoje não querem ser acessadas? Quantas pessoas hoje acham que é bobagem? Não. Quem dera se nós pudéssemos entender quando alguém acessa o Leles para questionar a sua vida espiritual, quanto à sua espiritualidade. Quem dera quando alguém acessasse e falasse: pastor, está tudo bem, pastor? Está orando, está lendo a Bíblia, está cuidando dos seus olhos? Às vezes, querido, nós precisamos lembrar que, além de ser uma prestação de conta de gestão do que estamos construindo, precisamos também de prestação de conta agora da nossa vida, do nosso coração. Precisamos prestação de conta da nossa missão. Como é bom quando nós estamos hoje na nossa célula, temos a humildade de prestar conta para alguém. É quando um membro de uma célula tem a humildade de prestar conta para o seu líder. Não é que ele vai mandar na sua vida. Nós não temos esse princípio aqui nessa igreja. Nós não trabalhamos com essa manipulação, não. Mas quanto é bacana quando nós temos a humildade de prestar conta para alguém da nossa liderança, alguém da nossa família. Tem hoje pessoas na sua família, o marido não presta conta para a esposa não presta conta para o marido, o filho não presta conta para o pai, e aí vira uma independência total. Nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Nós nos precisamos.
Quanto é importante isso, quanto conflito existe dentro da família, dentro de uma igreja, dentro de uma célula, por não entendermos a importância da prestação de conta, de acessarmos alguém para falar da nossa vida, hoje, em todas as esferas. Então que Deus nos ajude, porque certamente nós fomos confiados, Deus nos confiou talentos, habilidades, e vamos ter que prestar contas um dia da nossa missão, do nosso relacionamento, daquilo que falamos, daquilo que hoje construímos, vamos prestar conta. Aliança da assiduidade, né? Quer dizer, como é importante, né? Hoje tem muitas pessoas hoje que elas não consideram tão importante isso, mas eu estava até conversando essa semana que passou com a liderança, a importância de estarmos hoje atentos nesse aspecto da nossa assiduidade, e sermos assíduos hoje demanda a nossa agenda, esse cuidado de saber que a nossa célula ela cresce com essa marca também. Na verdade não é só nossa célula, mas eu estou dando ênfase porque o tema é esse, mas eu poderia dizer hoje o quanto isso foi importante também dentro do aspecto hoje da igreja local. Tem pessoas que falam assim, eu não faço falta. Todos nós nos precisamos, todos nós somos importantes. Você que é hoje líder dessa igreja, você que é supervisor, coordenador, membro, você que é hoje integrado nessa igreja, então você lembra que essa assiduidade ela é importante para a nossa vida. Então Jesus valorizou isso até nas reuniões que ele desenvolvia. Tomé quase colocou em xeque a sua vida espiritual por não estar conectado numa reunião, por estar ausente. Tem pessoa hoje que às vezes ela deixa de estar cuidando dos seus papéis e às vezes ela, para si, ela acha que não é necessário marcar presença, ficar atento ali, aposto ali naquilo que Deus confiou a ela. Então que Deus nos ajude. A proteção de uma célula também está na nossa assiduidade dentro da nossa missão. E o último aqui, aliança de multiplicação. Já falamos sobre isso aqui, a parábola dos talentos, daquele que tinha 1, daquele que tinha 2, 3, 5 talentos. Então é importante. Esse término aqui eu gostaria que você lembrasse. Desafie os membros a atraírem visitantes. Desafie os fazerem visitas e convidar amigos para a célula. Querido, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos ajude. Eu sempre falo que tem 2 pontos numa célula forte, uma célula que quer crescer: visitantes e líder em treinamento. Se nós queremos hoje desenvolver células saudáveis, precisamos entender que precisamos ter foco nos de fora, precisamos trabalhar para levar visitante. E eu quero até estimular você. Na semana passada eu falando com a célula a respeito de nós voltarmos a acessar as pessoas, fazer uma relação das nossas conexões, das nossas amizades, dos colegas, para que eles também tenham oportunidade de ouvir o Evangelho nas nossas células. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Cada um desses pontos que nós aprendemos hoje, cada um desses mandamentos que nós aprendemos hoje, que o Espírito Santo possa nos ajudar nesse tempo de proteger a nossa célula e até proteger a igreja, proteger a nossa família, porque tem muitos mandamentos ali que eles cabem muito bem na nossa vida e em outras esferas. Então que Deus nos abençoe. Quero orar com você, pedir a Deus que Deus venha nos abençoar. Pai, muito obrigado por essa segunda-feira, obrigado Deus por esse tempo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê graça, Deus, para que venhamos estar cooperando, Deus, para proteger a nossa comunidade, para proteger a nossa família, mas também para proteger a nossa célula. Senhor, em nome de Jesus eu oro, para que essa palavra possa também nos despertar, para realmente vivermos essa palavra em todos os aspectos. Que Deus abençoe você, querido, que Deus te abençoe, líder. Um abraço a todos vocês e com certeza eu espero que nesse tempo ter contribuído um pouco mais com a sua liderança e o seu trabalho e com esta igreja. Um abraço.